Gente, olha só isso daqui. Tudo indica que o PGR e o STF querem anular a delação do Mauro Cid. Mas não para beneficiar os condenados, mas sim para prejudicar o Mauro Cid e jogá-lo atrás das grades. Tá muito na cara isso daqui. Todo mundo achou que a delação do Mauro Cid já era assunto superado. Mas agora o PGR e o STF voltaram a tratar da delação do Mauro Cid. PGR pede à Polícia Federal que analise conversas de Cid sobre delação. Vamos recuperar alguns pontos importantes aqui para daí aprofundarmos nessa questão da anulação específica. Lembro que o advogado do Coronel Câmara denunciou que o Mauro Cid entrou em contato com ele. Inclusive, o Mauro Cid mandou uma selfie nessa conversa para provar que era ele, porque o Mauro Cid estava usando um nome falso, Gabriela R. alguma coisa. Aí então, o advogado do Câmara passa a ter essa conversa, segundo ele, com o Mauro Cid. E ali o Mauro Cid desabafa. O Mauro Cid disse que foi coagido a delatar, que as coisas que colocaram na delação ele nunca disse, que era mentira as coisas que ele teve que assinar, um monte de acusações sobre a coação. Esse advogado, Dr. Kuntz, advogado do Câmara, vai até o STF e pede a anulação da delação do Mauro Cid, porque ela não foi voluntária, ela foi mediante coação. Perfeito. Atitude perfeita do advogado. Aí todo mundo viu que é marcada uma audiência, Alexandre de Moraes e Mauro Cid. Alexandre de Moraes diz estar dando mais uma chance ao Mauro Cid de seguir com a delação, senão a esposa do Mauro Cid seria presa, o pai do Mauro Cid, a filha do Mauro Cid, de 18 anos, seria presa, o próprio Mauro Cid voltaria para a prisão. Aí então o Mauro Cid diz o seguinte, que aquelas mensagens eram falsas, que ele não era dono daquele usuário, Gabriela R., e que ele nunca tinha travado aquelas conversas. E ele, Mauro Cid, bate no peito que sua delação era voluntária. E a delação, então, segue. Acontece que aquelas conversas vão para a perícia e agora volta da perícia algumas respostas da Microsoft e da Google, por exemplo. E essas respostas reacendem a discussão, porque chegaram à conclusão que essa conta que o Mauro Cid estaria usando, Gabriela R., mantinha contato, inclusive, com familiares do Mauro Cid, e o e-mail próprio do Mauro Cid estava vinculado nessa conta. Então você tem agora uma conclusão pericial e da própria Google, da Microsoft, que aquela conta, de fato, era o Mauro Cid. Então, o advogado do Coronel Câmara estava certo. Ele estava falando com o Mauro Cid. E o teor daquela conversa é o Mauro Cid denunciando a forma da delação, dizendo que a delação dele não era voluntária, não era verdadeira. Isso agora ficou muito grave de novo. Quantas e quantas pessoas foram condenadas apenas com base na delação do Mauro Cid? Por exemplo, Felipe Martins. Felipe Martins só está preso, condenado, exclusivamente pela boca do Mauro Cid. Não tem nenhum documento, não tem nenhuma testemunha, tudo que condenou Felipe Martins é Mauro Cid. E agora a perícia conclui que aquelas mensagens do Mauro Cid dizendo que sua delação era falsa mediante coação, de fato, eram verdadeiras. O caso envolve mensagens atribuídas ao tenente-coronel com o advogado de Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro. O PGR, então, pediu para melhor investigar agora o teor das mensagens do Mauro Cid. Por quê? Se de fato o Mauro Cid não fez uma delação voluntária, essa delação tem que ser anulada. Aí agora a gente entra mais detalhadamente a essa questão. Anulando a delação do Mauro Cid, qual a consequência que nós vamos ter? Nós vamos ter a anulação do processo do presidente Bolsonaro, do Felipe Martins, ou manterão as condenações e só o Mauro Cid vai preso? A explicação aqui ela é bem jurídica e eu quero aprofundar com você. Olhem só uma coisa. A doutrina e a jurisprudência vai dizer o seguinte: rescindindo o acordo de colaboração, permanecerão válidas as provas, permanecerão válidos os depoimentos
que o delator, o colaborador, forneceu. Por exemplo, o colaborador vem, confessa o crime, coisa que o Mauro Cid nunca fez, mas tudo bem, né? Eu até denunciei isso da tribuna do STF. Então o colaborador vem, confessa o crime, entrega pessoas e mostra provas, entrega provas, documentos a corroborar suas acusações. Se essa delação ela é rescindida, o que acontece? O colaborador ele perde o prêmio, então ele perde o benefício de ficar em liberdade, por exemplo, e é condenado normalmente. Tá, mas aquelas acusações que ele fez contra outras pessoas, aqueles documentos que ele forneceu, o que acontece? Anula tudo? É aí que tá. Diz a doutrina e a jurisprudência que não. Como regra, não. Tudo aquilo que ele falou contra outras pessoas e documentos que ele apresentou permanecerão válidos, então mantendo as condenações que advieram das falas e documentos desse delator. A interpretação dessa forma vem da Lei de Organização Criminosa, artigo 4º, parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Ou seja, as provas que o colaborador produzir não poderão ser utilizadas contra ele, mas poderão ser utilizadas contra outras pessoas, aquelas pessoas que ele acusou. Então, em regra, anular hoje, rescindir hoje a delação do Mauro Cid porque ele quebrou o acordo, ele não podia falar com outras pessoas sobre a colaboração, porque tem disso. Quando você está fazendo o acordo de colaboração, há um sigilo, e ele quebrou esse sigilo. O colaborador assina lá um documento, um contrato, não deixa de ser um contrato, né? A delação premiada é um contrato, é um negócio jurídico entre acusação e defesa, e ele assina lá um termo de confidencialidade. Se ele quebra isso, ele quebra o acordo, ele perde o benefício. Então seria uma rescisão do acordo por parte da acusação, porque o Mauro Cid quebrou termos do acordo. Nesse caso, então, o Cid perde o benefício, mas tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele disse contra outras pessoas, todas as provas que ele apresentou permanecem válidas. Então, como regra, o que eles estão achando? Vamos rescindir o acordo com o Mauro Cid, e o Mauro Cid vai para a prisão e vai cumprir a pena dele porque ele quebrou o acordo. Mas tudo que ele disse contra Bolsonaro permanece igual, o que ele disse contra Felipe Martins permanece igual. Então, como regra, só o Mauro Cid sairia prejudicado aqui se houver anulação do seu acordo de colaboração. O presidente Bolsonaro e Felipe Martins, por exemplo, continuam condenados por essa interpretação. Mas tem uma questão muito sui generis, muito específica aqui, que eu discordo desse entendimento, que é o seguinte: o Mauro Cid, ele não quebrou o acordo porque ele simplesmente quebrou termo de confidencialidade. O Mauro Cid disse que ele foi coagido a delatar, ele foi coagido a mentir. Ele diz que as coisas que ele disse, colocou no papel e assinou eram mentiras que ele foi obrigado a dizer. Então, se você tem uma fala do Mauro Cid mediante coação, você não tem voluntariedade, que é um dos requisitos da delação. Então, se a delação do Mauro Cid ela foi mediante coação, ela não foi voluntária e ela é ilícita. Se você tem uma delação ilícita, porque mediante coação, tudo que saiu da boca do Mauro Cid é ilícito. Logo, presidente Bolsonaro, Felipe Martins foram condenados com prova ilícita. É isso mesmo. Se tudo que o Mauro Cid disse, ele disse por coação, significa que tudo que ele disse é ilícito. Então, se o que ele disse foi utilizado para condenar Felipe Martins foi condenado em prova ilícita. Ou seja, caberá aqui, nesse entendimento, revisões criminais para inocentar o presidente Bolsonaro e Felipe Martins, por exemplo, porque eles foram condenados exclusivamente com base nessa fala ilícita mediante coação do Mauro Cid. Se anularem a delação do Mauro Cid, caberão revisões criminais questionando a ilicitude das provas que condenaram Felipe Martins e Jair Messias Bolsonaro. Então, o que eles querem, provavelmente, tá me parecendo isso, é sacanear o Mauro Cid. Mas a consequência disso acabará sendo munições
para que a gente faça justiça com essas condenações absurdas. Nós temos Felipe Martins, eu visito Felipe Martins toda semana, conheço bem o seu processo e digo, Felipe Martins é inocente. Felipe Martins foi condenado injustamente, exclusivamente com base em falas ilícitas do Mauro Cid. Felipe Martins foi condenado exclusivamente mediante palavras que o Mauro Cid foi obrigado, mediante coação, mentir contra Felipe Martins. A justiça tarda, mas não falha, e eu sei que esse caso não chegou ainda ao fim. PGR e STF voltaram a discutir delação do Mauro Cid. Então, nós também, porque nós nunca vamos jogar a toalha e nunca vamos nos contentar com a condenação de um inocente. Eu sou Jeff Chiquini, sou advogado. Assim que houver novidades, eu trago para vocês. Mas o Brasil precisa saber disso. A delação do Mauro Cid é ilícita porque foi mediante coação. Logo, presidente Bolsonaro, Felipe Martins e tantos outros foram condenados por provas ilícitas. Então, devem ser inocentados, como sempre dissemos. Um grande e forte abraço a todos.